Todo mundo sabe que o meu sonho sempre foi comprar uma casa, e esse sonho se tornou realidade no dia 4/2/2002. Essa casa era bem feita e tinha muita segurança, pois tinha grades e essas coisas assim, cerca elétrica, mas o que morava dentro dessa casa era bem pior do que eu imaginava. Eu rapidamente fiz a mudança e muita gente veio me ajudar nesse dia, porque eu tinha muito conhecido e muita gente veio levar minhas coisas para essa casa nova. E logo assim, quando entraram na casa para deixar os móveis no lugar, já falaram: Olha, essa casa é estranha. Você vai ver coisa estranha nessa casa. Mas eu nem ligava para que o povo falava. Estava empolgado e queria logo ficar na minha casa quieto. Na minha casa tinha uma lareira, aquela de fazer fogo quando está muito frio. E por sinal, o inverno estava chegando e o frio logo logo ia começar a bater na nossa porta, na minha porta, né? Vamos dizer, né? Bater na porta é motivo de dizer que ele ia soprar na porta, né? Muito forte, pois tem uma época do ano que fica muito frio mesmo. Mas eles colocaram mudança na minha casa e eu não falei nada. Só fui dormir naquela noite pois estava cansado por demais. Mas não aconteceu nada de estranho. E naquela semana foi tudo normal. Quando eu saí para trabalhar na outra semana, eles falaram: E aí, tá gostando da casa nova? Eu disse: Tô sim, ué. Não viu nada de estranho, não? Eu disse: Não, até agora não. Mas tudo que é bom pode piorar. Eu estava chegando exausto do trabalho e mal tinha tempo para fazer comida. O tempo que eu tinha para fazer comida era apenas pegar uma comida que estava requentada na geladeira e esquentar no micro-ondas e comer. Mas naquela noite tudo iria mudar. Eu estava esquentando uma salada que eu tinha feito para mim comer. E tipo, tinha uma lasanha também. Uma salada com lasanha. Iria ser minha janta. Quando eu ouvi passos no corredor, como se fosse uma pessoa vindo ao meu encontro. Mas eu olhei para o corredor e não vi ninguém. Estava completamente vazio. Mas as pisadas subiam para o quarto onde eu estava. E foi naquela hora que o medo começou a tomar conta de mim, pois realmente tinha alguém na casa e eu queria tirar minhas dúvidas de quem era que estava na casa àquela hora da noite. Eu comi a comida rápido que eu esquentei e eu estava mais curioso para ver quem estava no meu quarto mesmo. Mas o que eu ia ver era uma coisa tão terrível, tão macabra que ser humano nenhum iria aguentar ficar em pé ao ver aquilo. Bom, eu fui até o meu quarto bem devagar e eu vi como se alguém derrubasse as coisas do meu guarda-roupa e fui chegando na porta bem de levinho. Fui devagar, abrindo a porta, girei a maçaneta da porta e quando abri um pouco da porta eu vi no canto do guarda-roupa uma sombra se formando, mas parecia uma sombra que não era humana. Era uma figura toda pálida que olhava para mim me encarando como se fosse do próprio inferno. Eu juro para vocês que nesse momento eu não tive reação de nada. As minhas pernas simplesmente faltaram. Eu não tinha nem ânimo para correr. Quando aquela sombra veio até a mim, andando bem devagar e dando aquela risada macabra. E ainda para piorar, a sombra falou: Tá com medo? Quando falou isso aí, eu não me segurei. Fui tentar correr
e acabei tomando uma queda feia na escada e fiquei desacordado por um bom tempo. Quando acordei, era umas 12 horas da noite por aí. Não sei quanto tempo fiquei desacordado, mas foi tempo suficiente para aquela sombra voltar a aterrorizar. Eu acordei ainda meio tonto da queda que eu tinha levado na escada e subi para o quarto para tentar descansar. Acendi a luz e estava tudo bem, estava tudo normal. Arrumei a cama e fui dormir, mas foi quando eu apaguei a luz que o terror realmente começou. Eu apaguei a luz e comecei a me enrolar, a me embrulhar todo. Quando eu estava quase pegando no sono, eu escutei umas pisadas, mas eu não estava no meu quarto, eu estava no outro quarto, que ficava bem ao lado. Eu escutei umas pisadas, como se fosse de alguém que viesse bem rápido até a mim. Eu escutei a porta abrindo bem devagarzinho, pois quando a porta abria tinha um rangido que dava para ouvir, ou ver quem estava entrando. Mas eu apenas vi a porta abrindo de leve, mas não tive coragem de espiar, pois foi aí que o terror começou. Eu estava ali sem mover um músculo, estava quase sem respirar, de tanto medo que eu estava sentindo. Quando eu senti que uma coisa fria deitou bem do meu lado. Era uma coisa tão macabra que, na hora que deitou, eu senti aquele arrepio, da ponta do pé até a ponta do fio de cabelo da minha cabeça. Eu não tinha noção do que era, mas o que estava deitado ali comigo não era desse mundo. Aí, quando colocou a mão sobre o meu ombro, aí que eu senti aquelas mãos frias. As mãos era tipo garra. Quando ele colocou aquela mão no meu ombro, eu de um salto, de um grito e saí correndo. Não queria saber de ficar ali mais nem um minuto. Eu abri a porta e saí correndo feito um louco para o carro. Sorte que a chave estava no meu bolso. E eu liguei o carro rapidamente e pisei fundo. Agora pisei fundo mesmo. Dirigi até a casa do meu pai. Até 2 da manhã. O meu pai morava bem longe dali. Acho que uns 30 km de onde eu morava para, vamos dizer, né, aonde o meu pai morava. Eu pisei até o último mesmo. Não parei por nada. Apenas na casa do meu pai. E o meu pai perguntou assustado quando eu cheguei lá batendo na porta, que nem um louco, o que eu estava fazendo aquela hora na casa dele. E eu disse, me deixa entrar, pai, pois eu vou te contar o que aconteceu. E eu entrei e eu contei o que aconteceu na casa. Ele falou, pois você não vai voltar mais para lá não. Você vai ficar morando comigo daqui. É melhor você aqui comigo do que você lá naquela casa lá com essa criatura. Vai saber o que vive lá, se não é uma coisa do inferno, se não é, vamos dizer, não é uma coisa sobrenatural que vem toda noite te atormentar. Fica por aqui, que amanhã nós resolve trazer as suas coisas para cá. E eu fiquei aquele resto de noite, mas quem disse que eu consegui dormir? Não dormi de maneira nenhuma, pois pela manhã o meu pai pegou alguns amigos dele e foi até a casa trazer os meus móveis de volta para a casa dele. Mas, quando meu pai ia fechando a porta, viu uma figura negra na janela, olhando para o meu pai e rindo, e apenas evaporou como fumaça e sumiu. O meu pai chegou pálido que não a vela aonde eu estava. E eu simplesmente perguntei, o que foi, pai, que você viu? E o meu pai contou o que tinha visto. Eu não disse, pai, que ali mora algo pesado naquela casa? Eu não volto mais para lá. Prefiro ficar aqui com o senhor, daqui para frente, do que ficar lá e ficar morrendo de susto. Até desmaiar eu desmaiei, de tanto susto que eu levei em uma noite só. Mas eu não sei o que aconteceu com essa casa hoje. Pode estar abandonada ou
caiu com o tempo, mas eu nunca me esquecerei dos momentos de terror e de medo que eu passei naquela casa. A casa que morava uma coisa que eu não sabia o que era, mas era uma coisa vinda do próprio inferno e quase conseguiu o que queria, que era me levar junto com ele, mas não conseguiu porque eu fui mais rápido do que ele e saí da casa, porque se eu tivesse ficado na casa, com certeza aquilo voltaria e ainda mais forte para me levar. E se eu não tiver cuidado, ele tinha me levado. Tomem muito cuidado pelas belas casas que vocês veem de primeira assim e falam: "Ah, eu vou comprar porque é bonita". Não se engane. Essas casas podem guardar coisas ou criaturas do oculto que vocês nem sabem. Vocês nem sabem, nem imaginam que existe essas coisas em uma casa normal. Boa noite.